Paz do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui de novo, ministrando a palavra do Senhor, atendendo ao convite do Senhor Jesus. Temos que estar sempre prontos, né? Para atender ao convite do Senhor. A gente não sabe qual será a última chance, então nós temos que agarrá-la com unhas e dentes. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Nós vamos falar hoje um pouco sobre Jó. Se eu fosse continuar a mensagem que eu ministrei aquele dia sobre Ezequiel no Vale de Ossos Secos, eu acho que eu continuaria falando sobre Jó. Amém? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Versículo 1 até o 22. Glória a Deus. Eu gosto de ler na minha Bíblia porque a tradução dela eu acho diferente, eu acho mais fácil de entender as palavras. Aleluia. Diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para estes comes de mel. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante do Deus eterno. E no meio deles veio também Satanás. O Eterno perguntou: de onde vem? De onde vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Deus Eterno disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Deus Eterno disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Deus Eterno. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar.
para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espadas e pregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu sem nada, e sem nada vou morrer. O Deus eterno deu, o Deus eterno tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jó, né? Sobre o que aconteceu com Jó. Né? Como a Bíblia diz, ele morava na cidade de Uz. Ele era um homem reto, um homem íntegro, era o mais rico da sua geração, era um homem temente a Deus. Ele era casado, tinha 10 filhos e se desviava do mal. Era um homem próspero, tudo que ele fazia, tudo que ele tinha já era próspero. Porém, um dia Jó foi alvo das artimanhas de Satanás. Quando Satanás questionava as razões pelas quais Jó era temente a Deus, dizendo ao Senhor, né? Se tu tocares nele, tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar contra ti na sua face. E aí o Senhor falou com ele. Tá, né? O Senhor... não perdi a palavra. O Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, porém com um limite, desde que não tirasse a vida de Jó. Então, Deus permite que Satanás então toque em tudo que Jó tinha. Isso é uma observação. Deus e Satanás, eles não estão em pé de igualdade. Deus não tem concorrente nenhum. Porque Deus, ele é poderoso, ele é Deus por si só. Amém. E ele é o único todo-poderoso, ele é o único que tem todo o poder. Tem poder até sobre Satanás. Verdade. Ele é o único todo soberano, ele é o único soberano na face da terra. Não tem concorrente nenhum com Deus. Então, Deus permite então que Satanás então provasse Jó. Então nós vamos falar sobre os 5 golpes fatais que Jó sofreu. O primeiro golpe que Jó sofreu foi na área financeira. Ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu tudo. Era o homem mais rico. Aí eu fico imaginando ele, um homem muito rico, perdendo tudo. Um dia tem tudo, aí assim já perde e fica paupérrimo, né? Naquele colapso financeiro ali, Jó, desesperado, aflito, passa para o segundo colapso da sua vida, que foi a perda dos seus filhos. Só quem perdeu algum filho é que tem noção do tamanho que é a dor. Eu estava grávida de 2 meses, tive um aborto espontâneo e eu já o amava como se ele já tivesse nascido. Eu chorei muito, 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 briguei com a cama, esbravejei, chorei muito. Foi uma
perda, né? Eu vi ele caindo no vaso, então foi muito triste, foi muito doloroso. Então, assim, Jó perdeu os 10 de uma vez. Aí imagina você no cemitério enterrando 10 filhos de uma vez. Que facada que não é, né? Que golpe terrível. Então Jó já estava no colapso financeiro, arrasado, pobre, perdido tudo. Tinha perdido os seus 10 filhos. E aí então ele entra no seu terceiro colapso, que foi a saúde. Ele passou a sofrer de uma enfermidade terrível, apareciam chagas pelo corpo, fora da cabeça, aos pés, feridas abertas, mal cheirosas. E eu fico imaginando, porque assim, a minha cabeça é um fantástico mundo de Bob, eu fico imaginando as coisas. E aí eu fico imaginando ele todo ali, com aquelas chagas ali, mal cheirosas, já no estágio assim, sofrendo muito porque já tinha perdido tudo que ele tinha financeiramente. Já tinha perdido os 10 filhos. Agora já doente, muito doente mesmo, à beira de morrer, com aquelas chagas ali. Imagina você com as mãos amarradas, sem poder coçar, quando alguns que tinham te pica, você fica super incomodado, né? E ele ali já sem poder se coçar de tanta ferida que tinha, era a situação de Jó. E além de passar pela perda financeira, pelos filhos, já doente, Jó então passa por um outro colapso, digamos assim, que foi no casamento. Quando ele estava já nessa situação assim muito difícil, de perda, já ali doente, o que a esposa dele fala com ele? Amaldiçoe seu Deus e morre, o que mais que te resta? O que uma esposa sábia deveria fazer num momento desse? É estar do lado do esposo. Ela no mínimo deveria estar do lado dele. Quantas vezes nós em casa passamos por momentos difíceis com nossos esposos, situações agravantes, e a gente procura, mesmo não podendo fazer com as nossas próprias mãos alguma coisa, a gente pelo menos fica do lado, apoiando de alguma forma, estando ali do lado, já está de bom tamanho, apoiando ali, estando junto com ele. E a esposa dele amaldiçoa seu Deus e morre, Jó. Ela não foi usada pelo Senhor nessa hora. Então Jó, sim, vamos voltar de novo. Perdeu tudo, perdeu os filhos, doente, todo cheio de chagas. A esposa amaldiçoando ele. O que mais pode para poder acontecer com esse homem? Pelo amor de Deus. E nesse meio tempo todo, cadê os amigos dele? O que os amigos dele estavam fazendo? Quando os amigos dele iam para poder visitá-lo, eles ficavam calados. Eles ficavam calados. Então Jó estava sozinho, passando aquela situação toda ali. Já sem a esposa, porque ela já não queria mais ficar ali com ele, já estava amaldiçoando. E enfim, ele sozinho, sem os amigos, sem os filhos. Numa situação bem agravante. O que acontece? Naquele baque todo, né, ele perdeu os amigos. Os amigos aparecem para poder fazer o quê? Acusar. Eles acusaram falsamente contra Jó, dizendo que Jó era louco, que era ladrão, que tudo que ele tinha possuído, que todas as riquezas dele, ele tinha enriquecido às custas de roubar os órfãos e as viúvas. Ele foi assim, caluniado falsamente, terrivelmente, pelos amigos, né, pelos que diziam amigos. Então ele estava numa situação desesperadora, naquela crise toda ali. E se fosse você? E se fosse eu? Né? Qual seria o nosso comportamento diante dessa crise? A esposa dele não soube suportar essa crise, passar por essa crise. E o que eu faria no lugar de Jó? Já sem nada, perdi os meus 10 filhos,
doente à beira da morte, com o casamento já por água abaixo, com a esposa ou o marido que já não tinha mais dado, já não estava mais dando conta de suportar, de passar por aquele vale ali. Mas, mediante todas essas perdas na vida, Jó não perdeu o mais importante, que foi a fé em Deus. O mais importante, Jó não perdeu. E quando está tudo totalmente no fundo do poço, naquele momento de desespero ali, aí Jó tira de dentro dele aquela força, né, que vem do Senhor, e solta aquela famosa assim: eu sei que meu Redentor vive. Glória a Deus. Porque em meio a tudo aquilo, ele se voltou para dentro dele e percebeu que o Senhor estava com ele. Eu sei que o meu Redentor vive. E mesmo naquela crise terrível, Deus continua sendo Deus. Não importa a crise que a gente esteja passando, Deus continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua também sendo Deus do mesmo jeito. Porque Deus é soberano e absoluto e tem o controle de tudo. Tudo está nas palmas das mãos do Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida, assim como foi na vida de Jó. E Jó, então, em meio a tudo isso, ele questiona a Deus ainda. Ele questiona a Deus. E ele faz 16 perguntas para o Senhor. Por que eu não morri? Por que o leite da minha mãe não secou? Ele fez 16 perguntas de porquê para Deus. E queixas e mais queixas. Por que foi deixar isso acontecer? E aí, diante disso tudo, Deus ficou em silêncio. Deus não respondeu Jó de imediato. Deus ficou em silêncio ouvindo Jó naquelas lamentações todas. E aí, a gente não sabe qual que é pior, passar por tudo que Jó passou, aquele sofrimento todo, ou fazer todas essas lamentações para o Senhor e não ouvir resposta nenhuma dele. Sofrer já é difícil. Não ter a resposta do Senhor na hora desse sofrimento é mais difícil ainda. Né? E eu ouvi um pregador dizendo uma coisa sobre o silêncio do Senhor que eu fiz questão de anotar. Ele diz assim: talvez o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Eu falei, que sabedoria, que homem sábio esse. Como que o Senhor falou com ele nessa hora? Porque imagina, o silêncio de Deus realmente dói. A gente faz perguntas, a gente levanta questões para o Senhor ali. Senhor, e por quê? Né? Perguntas retóricas e ele fica em silêncio mesmo. Porque não é para poder falar nada com a gente mesmo. Porque a gente tem que escutar o silêncio do Senhor. Porque mesmo no silêncio dele, ele fala com a gente. Mesmo no silêncio, ele ainda continua falando com a gente. Basta que a gente pare só um minutinho para escutar, falando Deus, para nós ouvirmos o Senhor falar com a gente, ainda assim no silêncio dele. Porque só o Senhor tem essa capacidade, tem essa soberania sobre a nossa vida de nos falar em meio ao silêncio. É pior que sofrer, é sofrer sem explicação. Sem explicação por que daquilo tudo. Quantas vezes eu já me fechei no quarto e fiquei perguntando para o Senhor por quê disso tudo, por quê. E passei por esse processo de não ter explicação nenhuma do Senhor. E é muito doído, Você fica, nossa, que frustração. Por quê? E o Senhor está caladinho, não fala nada. Mas mesmo esse silêncio do Senhor, Ele ainda continua falando conosco. Amém. Ele fala conosco em meio ao silêncio, sim. Mas quando Deus resolve falar com Jó,
ele faz a Jó 70 perguntas. 70 perguntas. E nessas perguntas ele foi mostrando a Jó a soberania dele, como ele é grandioso, como ele é Deus, como ele é fiel, como ele foi fiel na vida de Jó. Amém, Jesus. E aí ele foi perguntando para Jó: onde você estava quando eu criei a fundação de tudo? Onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Onde você estava, meu filho, Jó, querido, quando eu fiz a separação das águas? Onde você estava? Quando eu fiz as estrelas do céu, aonde você estava? E foi mostrando a sua grandeza, então, para Jó. Aí, mediante, então, essas situações, Jó se encolhe para dentro de si mesmo e começa, então, a enxergar a soberania do Senhor, começa, então, a enxergar a grandeza de Deus. Através dessas questões que o Senhor colocou para Jó ali, Jó começou a entender tudo. E foi entendendo a grandeza do Senhor, como que o Senhor cuidou dele, todo esse tempo que ele passou por tantas perdas, é que ele foi entender que o Senhor continuou sendo Deus em cada uma essas decepções que Jó sofreu. O Senhor esteve com ele em cada uma dessas situações, por mais difíceis que fossem, o Senhor esteve com Jó em cada uma dessas situações. E aí Jó, desse momento que Jó se encolhe para dentro dele, ele diz: agora sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É maravilhoso a gente saber que, por mais que a gente possa passar por lutas, por perdas, por adversidades, os planos do Senhor são os melhores para nós do que o nosso. Aleluia. E nenhum dos seus propósitos vão ser frustrados, porque Ele sabe os planos que Ele tem para nós, e os planos dele são muito melhores que os nossos. Muito melhores que os nossos. A nossa vontade é imperfeita, a dele é perfeita. A nossa vontade é desagradável, a dele é agradável. A nossa vontade é ruim, a dele é boa. Então ele tem um controle de tudo. E Deus está soando a sua trombeta, convocando a humanidade à sua presença. Nessa hora que Jó se volta para dentro dele ali, reconhecendo a grandeza, a soberania do Senhor, ele se volta mais para o Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. Cada vez que a gente passa por uma adversidade, por alguma dificuldade, a gente se volta mais para o Senhor. É natural do ser humano, a gente quando está passando por crise, a gente fica mais chororô e aí vai orar mais. Ao invés de estar orando mais quando tudo está bom, para poder agradecer, para poder glorificar o Senhor, a gente dá uma relaxada porque está tudo bom, então não fica com tanta. Mas quando está passando pela crise, a gente se volta mais, e ora mais, e busca mais, e jejua, e faz campanha, e vai no monte, e faz aquele tanto de coisa. Mas por quê? Porque está passando pela adversidade. Então a sua vida inteira tem que ser só na luta. Para poder você se voltar, tem que passar na luta, a vida inteira de luta para poder estar na presença de Deus? Será que vai ter que passar por isso tudo para poder se voltar mais para o Senhor? E o sofrimento foi muito importante para Jó. Ele disse que conhecia de ouvir falar. Agora ele contempla o Senhor com os próprios olhos. Ele precisou passar por tanta coisa para poder conhecer mais o Senhor face a face. Isso é maravilhoso, não é? E o sofrimento vem para nos colocar mais perto do Senhor. Cada sofrimento, cada luta que a gente passa, como eu falei, nos aproxima mais do Senhor. A gente busca mais intimidade, a gente aumenta mais a nossa fé quando passa pela adversidade. Quando não deveria ser assim. Ou teremos que passar por lutas o tempo todo, né? Para termos mais fé. E enquanto Jó, e nesse período todo, Jó começou a orar pelos seus amigos.
Enquanto Jó orava por seus amigos, Deus restaurava a sorte dele. Enquanto Jó estava lá orando de joelhos, clamando, intercedendo pelos seus amigos, enquanto ele fazia a parte dele, que era orar, o Senhor já fazia a parte dele, que era restaurar tudo de Jó. Enquanto ele orava, Deus restaurou as 5 áreas de Jó. Restaurou a área financeira, porque tudo que Jó perdeu foi restituído. Ele teve 2 vezes mais do que tudo que ele tinha perdido. Se ele era o homem mais rico daquela época, ele se tornou muito mais rico. Deus restaurou o casamento de Jó, porque ele casou, teve mais 10 filhos. E a saúde, ele viveu mais 140 anos. Olha que bênção. Ele já estava à beira de morrer, cheio de chagas, mal cheiroso, esperando para morrer. A esposa vai e lança aquela palavra que não foi do Senhor, para poder amaldiçoar Deus e morrer. Ele foi curado, ele viveu mais 140 anos, teve mais 10 filhos, pôde ver os filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª gerações. Restaurou as finanças e os amigos de Jó. Então, assim, quando a gente começa a orar, a fazer a nossa parte, orar, o Senhor faz a parte dele também. Então, assim, é tudo em conjunto, Nós temos que orar por nossos amigos, orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos amam. E o Senhor vai restaurando cada área da nossa vida. Cada área Ele vai acrescentando, Ele vai mudando, Ele vai transformando, Ele vai restaurando, colocando tudo no lugar. Da mesma forma que Ele fez ali naquele vale de ossos secos, né? Colocando cada ossinho no seu lugar, reorganizando tudo ali, cada osso. Ele vai reorganizando cada área da nossa vida. Mas tudo conforme a vontade dEle, conforme os planos dEle, conforme os propósitos dEle na nossa vida. Se for a permissão do Senhor que a gente passe por sofrimento para poder se aproximar mais do Senhor, Ele vai permitir. Ele permitiu que Jó passasse por isso tudo, sabendo que Jó passou por isso tudo, mas o Senhor via lá na frente o que ia acontecer. Por isso que o Senhor permitiu que Satanás tocasse e fizesse tudo isso, porque o Senhor estava vendo lá na frente a restauração, a restituição de tudo na vida de Jó. E o mesmo Deus que abençoou Jó, que restaurou a vida de Jó, que fez uma transformação na vida de Jó, restaurou tudo quanto Jó possuía em dobro, é o mesmo Deus que pode fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Nós não somos melhores nem piores que Jó. Todos nós somos iguais perante os olhos do Senhor. Então, assim, o mesmo Deus que cuidou de Jó em cada adversidade dessa, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje, amanhã, que cuidou ontem, que nos livra, que nos dá o livramento a cada dia, em cada situação difícil, o Senhor está nos livrando a cada dia. Amém? E que nessa história toda nós podemos ter a fé de Jó. Ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu a família, perdeu seus bens, perdeu o dinheiro, passou num colapso financeiro terrível, ele perdeu tudo, absolutamente tudo, mas ele só não perdeu o mais importante, que foi a fé viva em Deus. Ele sabia que o Redentor dele vive e vive hoje, está aqui no nosso meio para nos abençoar. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o mesmo Deus que cuidou de Jó possa cuidar de nós a cada dia, nos ajudando, nos livrando, nos abençoando, para a glória e para a honra do nome dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Eliel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Sabe, eu gosto do livro de Jó porque nos mostra quem é Deus e quem podemos ser e o que podemos ser em Deus. A menina já começou bem, sabe?
O diabo, ele não pode se opor a Deus. Ele não tem poder para travar um duelo com Deus. Deus é Deus. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisava provar nada para Jó. Deus não precisava provar nada para Satanás. Deus é Deus. Tudo que Deus precisa, Ele já tem. Tudo que Deus tem que ser, Ele já é. Não há duelo nisso. A questão também não poderia se tratar de Satanás, porque Satanás já sabe qual é o lugar dele, né? Jesus na sinagoga pregando, o espírito maligno se manifesta e diz: Jesus, filho de Davi, ainda não é chegado o nosso tempo. Ele sabe que ele não tem mais nada. Então a questão se tratava realmente era de Jó. Era de Jó. Jó perdeu, né? Jó perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu os amigos, perdeu a saúde. Mas a história também ali não tratava de perder. Talvez para Satanás ele pensava: Jó vai perder, vai perder. Mas a questão ali se tratava de ter. E talvez é a sua questão. Talvez é a nossa questão. Talvez você está pensando que os problemas na sua vida, as situações, as circunstâncias que você vive, que você está vivendo, o sofrimento, talvez você está pensando que isso tudo se trata de perder alguma coisa. Eu tenho perdido isso, aquilo. Mas não é, a questão se trata de ter. Jó, você tem fé? A questão é essa: você tem fé? Você tem fé? E quando Deus faz as mais de 70 perguntas, né, para Jó, Deus está falando a respeito disso. Quem é você, Jó, para me questionar? Estava você quando eu estabeleci os firmamentos? Estava você lá? Ou seja, você precisa somente crer. Talvez você está pensando: eu estou perdendo, eu tenho perdido tantas coisas. Mas se você tem fé, a questão não é perca. A questão é o arco sendo atessado. É o arco sendo esticado para lançar a flecha, para lançar você mais longe. Jó foi além do que ele podia imaginar, além do que ele podia esperar, porque se tratava de fé. Continua, Jó, não perca a fé. Essa é a palavra para você. Continua, não perca a fé. Aleluia. Não perca. Talvez você está pensando que você está perdendo alguma coisa. Talvez você olhe para a saúde: minha saúde está indo embora. Mas se você tem fé no seu coração, você não está perdendo, você está ganhando. Aleluia. Você está ganhando. Jó perdeu 10 filhos. Talvez na mente dele. Mas na realidade ele teve mais 10 filhos. Então, no total 20 filhos, porque os filhos dele o aguardavam na glória, no lugar celestial. Estava guardado pelo Pai. Talvez você pense: a questão é que eu estou perdendo. Você não está perdendo. Se você tem fé no seu coração, você está ganhando. Amém, Jesus. Você está ganhando. O Senhor está preparando algo maior, melhor. Os planos de Deus, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Você apenas precisa continuar crendo. Permaneça crendo. Glória a Deus. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Pessoas sendo salvas na sua casa, na sua família. Você vai ver que há um lugar melhor, maior para nós. Feche os olhos, vamos ficar sobre os pés. Posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. O pregador falando
em Cristo, né, que morreu em Cristo, nós não podemos falar que nós perdemos. Porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe aonde que está e com quem está. Se a pessoa morreu em Cristo, nós sabemos com quem está e aonde ela está. Amém. Aleluia. Então, Jó sabia que os filhos dele estavam com Deus. Sabe? Estava no céu com Jesus. Talvez naquele momento ali ele não conseguiu pensar a respeito disso. Mas depois ele entendeu. Né? Talvez você perdeu um ente querido aí. Esse ente querido partiu no Senhor. E ele está com o Senhor. Ele está reservado em um lugar, ele está desfrutando do cuidado de Deus, do cuidado eterno de Deus. E um dia nos reuniremos como uma grande família. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Somos gratos a Ti, Deus, por todos os Teus cuidados, por todas as Tuas maravilhas. Ó Deus, o que eu peço a Ti, Deus querido, é que alimente a nossa fé, que nos fortifique na fé, acrescente a nossa fé, Deus, nos dê fé, Pai. Aleluia. Para que nós não possamos vacilar, para que, Deus querido, não possamos cair. Pai, alimenta a nossa fé, Deus querido, para que possamos continuar firmes na Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos enche do Teu Santo Espírito, nos enche do Teu poder. Deus querido, habilite a nossa mente, Deus, para continuarmos focados em Ti. Para continuarmos, Deus querido, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, precisamos do Senhor. Aleluia. Precisamos de Ti, Deus querido. Precisamos, acima de qualquer coisa, do Senhor, Deus querido. Precisamos da Tua palavra, que nos enche de fé, que nos alimenta, Deus querido, que nos enche de gozo, de alegria. Deus, é o nome do Senhor Jesus. Nos leva à estatura de varão perfeito, como é citado pelo apóstolo Paulo. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, Jó, Deus querido, viu o Teu poder sobrenatural, experimentou no Senhor, cresceu no Senhor, e nós queremos crescer no Senhor, experimentar o Teu poder sobrenatural. Ó Pai, nos guarde em todos os nossos caminhos. Eu oro, Deus querido, em favor desta pessoa que nos ouve agora. Eu oro, Deus querido, em favor de cada irmão, de cada irmã. Oh Deus querido, para que eles possam ter uma experiência contigo, para que possam experimentar do Teu poder, Deus querido, e serem, Deus, avivados, Deus querido, reavivados, animados em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Deus querido, para que aqueles que estão mortos espiritualmente, para que ressuscitem agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para aqueles que estão abatidos espiritualmente, para que sejam, Deus querido, animados, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para aqueles que estão aleijados, Deus, espiritualmente, para que tenham, Deus, a saúde, Deus, espiritual restabelecida. Em o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, salva, transforma, cura, liberta, transforma o corpo, transforma a alma, transforma o espírito, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em o nome do Senhor Jesus, liberta aqueles que estão presos nas garras de Satanás, que estão oprimidos por Satanás, liberta-os, Pai, liberta-os e livra-os do acusador de nossas almas. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os pecados, Deus, do Seu povo, perdoa os nossos pecados,
Perdoa os pecados de cada um dos que aqui estão. Perdoa os pecados destes que me ouvem, Pai, em nome do Senhor Jesus. E leva a todos, Deus. Eleva ao nível, Deus querido, maior de relacionamento contigo. Em o nome do Senhor. Amém. Domingo às 19 horas estaremos aqui celebrando ao Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, todos são convidados, estão convidados. Você que está em casa pode participar conosco no meio das nossas lives no Facebook. Pode também depois rever os cultos no YouTube. E também pode sim estar conosco aqui. Amém? Será um prazer tê-los. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém.